Internacional 2, Bahia 1. Não tem nada pra falar do Grêmio. O jogo de sábado no estádio Beira-Rio, debaixo de muita chuva. Aliás, quantos torcedores foram no estádio? Qual foi o público total? 24 mil. Parabéns à torcida do Internacional que encarou chuva. Momento que era delicado na equipe, desconfiança na equipe. E a gente vai falar sobre esse jogo do Internacional contra o Bahia, a vitória do Inter, 2-1. Lucas Colar, a tua análise da vitória do Internacional no sábado. Inter, e eu falei muito sobre isso no Voz do Gigante, porque muito se debateu, né, no pré-jogo e até a própria postura da torcida no jogo de sábado, né, de protestar com não cantar, né, com o fato de um silêncio no estádio. O ambiente não era positivo para o Inter, não era como se o Inter estivesse jogando em casa, mas o que se cobrava de raça, entrega, honrar a camiseta, isso o Inter mostrou desde o minuto 1 até o minuto 96. O que o Inter mostrou no primeiro tempo foi uma dificuldade tática do jogo, né? O Thiago Maia com o Bruno Gomes, na tentativa do Kudê de dar uma rejuvenescida no time, né, dar um pouquinho de intensidade, acabou não funcionando. Mas o lado positivo é que ele leu o jogo. No intervalo ele mudou, né, o esquema tático do Inter, colocou o Bruno Henrique na vaga do Bruno Gomes, colocou o Wesley, que foi uma grande notícia, acho que se credencia muito ao time titular do Inter, e o Inter foi melhor que o Bahia. Inclusive, quando toma esse gol do Biel, o Inter estava melhor no jogo, tinha acabado de perder duas grandes oportunidades de fazer e tomou um gol que vem sendo, né, a rotina do Inter na temporada de 2024. Mas conseguiu reagir, né? Conseguiu fazer gol com o Wesley num lance muito atento, numa cobrança de lateral, conseguiu virar o jogo com o Fernando e acho que o Inter tem ótimas notícias. Primeiro, coloca um ponto final, né, na instabilidade dos 4 empates. Estreia com vitória no Campeonato Brasileiro, que é a grande obsessão do clube, traz a torcida de volta, serão 3 jogos fora de casa agora contra Palmeiras, Atlético Paranaense e o Delfim, que virou uma decisão, querendo ou não, na Copa Sul-Americana pelo primeiro lugar do grupo, mas traz o ambiente de volta, né? Para com essa instabilidade de protesto, de cobrança, e agora deixa, né, o treinador organizar, deixa os jogadores jogarem com um pouquinho mais de naturalidade para que as coisas saiam ao natural. É bom dizer, né? O Inter venceu o jogo contra o Bahia sem o Alan Patrick, sem o Valência e sem o Arangues, que são 3 titulares incontestes desse time. Então, assim, ficam boas notícias. Abre algum debate sobre algumas posições do time titular, Wesley ou Wanderson, Fernando ou Maia, Fernando como zagueiro ou Fernando como volante. Mas acho que mostrou, né, que o grupo é qualificado e que tem muito mais a apresentar nessa temporada. Para além do desempenho, senhor Ribeiro Neto, o que fica para o Internacional foi exatamente isso dito pelo Colar. Estancar os 4 empates, né? Nesse combo tinha uma perda de título gaúcho de um time que sequer chegou à decisão, mas vence na estreia do Campeonato Brasileiro, antes de uma sequência dificílima fora de casa. Não seria absurdo voltar, por exemplo, com 2 derrotas contra Palmeiras e Furacão. É claro que a gente não projeta isso. Mas imagina se tu toma essas derrotas fora com uma não vitória contra o Bahia. Claro, é isso aí. Claro. Aí tendo Delfim pela Sul-Americana, que daqui a pouco pode complicar uma classificação na Sul-Americana. Eu quero ouvir o Ribeiro, tá? Mas tem duas teses que depois eu quero trazer para o debate. Por gentileza. A primeira delas é o negócio do mental, né? Como é que tu vai dizer que esse time não tem mental quando ele está num ambiente ruim dentro do Beira-Rio, com torcida sem cantar... E vira o jogo. Tá. E a questão é, o Kudê não tem repertório tático, quando que na verdade foi o repertório tático do segundo tempo que fez ele ganhar o jogo. Ribeiro Neto. Tá. A minha oposição aqui ela é um pouco impopular por momento. Vamos lá. O Internacional ganhou o jogo e era isto. Era o que o Inter precisava. Seja qual fosse o desempenho, não interessa. O Inter tinha que ganhar o jogo exatamente para isso, para estancar, né? A coisa estava se tornando muito perigosa, né? E a crise, quando ela vai se arrastando, tu entendeu? Ela dá contornos para clube grande muito perigosos. Então o Inter ganhou o jogo. Mas vamos lá. O Internacional, no primeiro tempo, não jogou nada. Nada. No segundo tempo, o Inter foi até melhor que o Bahia. Né? Eu podia até falar que o Bahia é um time pachorrento, né? Uma cambada de Armandinho, que parece que estão batendo bola na beira da praia, sabe? O Everton Ribeiro foi um grande jogador, né? Não marca ninguém. Mas, aliás, o senhor tinha razão, hein? O senhor tinha razão. É um problema do Bahia, não é nosso. O Internacional, ele foi, na minha opinião, igual aos outros jogos. Só que desta vez o Inter aproveitou as oportunidades que teve. Achou... Gente, o gol que o Inter faz de empate... É de lateral. É um gol bizarro. O Inter teve sorte.
A sorte do Inter é que foi 2 minutos depois do gol do Bahia, ou seja, o Inter não sofreu o impacto do gol adversário. E foi um gol de lateral, sabe? E o outro gol foi o gol de escanteio. Ah, mas vale igual. Vale igual. E por que vale igual? Porque o Inter estava desesperado por essa situação. Agora, o Internacional não jogou melhor do que nos outros jogos. O Inter, de novo, teve que mudar o time para desempenhar. O Borré continua, né? Mas tudo bem. O Eder Valencia passou por essa mesma transição. Ele vai fazer gol, não tem problema. Mas nós temos que dizer, o Internacional tem sérios problemas. E uma última, só um pouquinho, tá? O Inter, sim, continua tendo que ser cobrado. Porque o seu Kudê ganhou tudo o que queria para fazer esse time jogar bem mais do que está jogando. E para terminar, tem uma coisa que os anos estão mostrando ao Internacional e ele é muito perigoso. O Inter tem que parar de comemorar vitória pontual como se fosse título. O desabafo, depois eu vou mostrar o desabafo do vestiário. O Inter não ganhou nada, o Inter ganhou um jogo, não fez mais nada que a sua obrigação. É que para mim isso é reflexo da atenção. Nos últimos anos o Inter faz alguns jogos, alguns com questões épicas e comemora como se fosse um título. Não adianta. Se não tiver sequência, não adianta nada. É reflexo do momento, Ribeiro. Então assim, ó, menos, tá? E mais foco.